Olá, pessoal. Aqui é Renato da Academia do Portal Brasil Postos e hoje a gente vai trazer um assunto muito bacana, muito exclusivo e que pode ser uma forma de aumentar a sua receita. Isso mesmo. A gente sabe aí que está tão difícil a gente conseguir monetizar a operação do posto e da loja de conveniência, mas a gente sempre existe uma possibilidade de fazer aquelas restituições tributárias, né? A gente que paga tanto imposto, né, às vezes a gente consegue se beneficiar de parte disso. Então, hoje eu convidei um advogado, que é um parceiro aqui da Academia do Portal Brasil Postos. O nome dele é João Gasparino, e ele vai falar um pouco sobre a forma de fazer a restituição dos tributos sobre o cigarro. Olá, João, tudo bem? Tudo bom, Renato? Primeiro, queria dar boas-vindas a todos que estão aqui nos assistindo, agradecer também pela presença e obrigado aqui pelo espaço, né, pela parceria com a Brasil Post, para a gente tratar um pouco desse tema que é tão relevante para o setor, ainda mais num momento de retração econômica aí, né, que vem melhorando aí devagarinho com o decorrer do tempo, mas eu tenho certeza que a gente vai tratar de uma oportunidade muito bacana e que, de certa forma, também um alento aí para a recuperação que vem a passos lentos. Perfeito. Bom, João, vamos falar, assim, só a gente dar um overview um pouco sobre restituição tributária, né? O revendedor é que ele já está bastante acostumado com a restituição do INSS, né? Que a gente sabe que existe, que é uma forma de restituição. Se fala muito também da restituição sobre PIS/COFINS do combustível, né? Ainda, na verdade, acredito que ainda existe alguma nuvem sobre isso, mas não é nada disso que a gente vai falar hoje. Hoje você vai tá trazendo aí sobre uma nova forma de restituição, que é sobre a venda de cigarro, que acontece principalmente nas lojas de conveniência, padarias, mercados, mas no nosso caso, a nossa audiência aqui vai estar interessada principalmente na conveniência. É isso mesmo, João? Tem como restituir parte do que foi pago da venda de recolhido sobre o valor do cigarro? É isso mesmo, João? Então, Renato, é isso mesmo. De fato, existem algumas modalidades de recuperação de tributos, né, que já são bem conhecidas no mercado, como você falou, do INSS, né, sobre a folha de pagamento das empresas. Também existem outras modalidades de recuperação de tributos do próprio PIS/COFINS, né, que são créditos da operação própria, né, decorrentes da utilização de energia elétrica, aluguel, enfim, né, insumos também ali da operação, né, das lojas de conveniência e dos próprios postos de gasolina, mas também nós estamos falando sobre uma oportunidade agora um pouco diferente, né, que trata do regime de substituição tributária do PIS e da COFINS. E como que surgiu, né, esse tema? Né? Por que é possível restituir esses valores especificamente sobre a venda de cigarros? Lembrando que também existe, né, ainda no regime de substituição tributária, aquela questão do ICMS, do tributo estadual. Né? Não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de tributo federal, do PIS e da COFINS. Mas, bem, em junho do ano passado, o STF julgou um tema que disse expressamente que é possível restituir o PIS/COFINS pago a maior na sistemática de substituição tributária. Naquele processo, se julgava o caso dos combustíveis, porque os combustíveis até o ano 2000, mais ou menos, eram submetidos à substituição tributária. E as fabricantes, as refinarias, pagavam muito mais, sobre um valor muito maior do que o valor praticado na venda pelo varejista. E o Supremo, ao final do processo, decidiu, olha, de fato, se a base de cálculo lá no fabricante, lá na refinaria, foi maior do que a base de cálculo aplicada pelo varejista, é possível a restituição. Mas o combustível não é mais substituição tributária desde os anos 2000. Depois virou regime monofásico e que não gera mais essa oportunidade, pelo menos em primeira instância. Isso não foi objeto de apreciação detida ainda. Quanto à substituição tributária do PIS e da COFINS, o mesmo regime que era aplicado lá para os combustíveis até o ano 2000 é aplicado para o cigarro. Ou seja, o fabricante de cigarro, ao recolher o PIS/COFINS em substituição tributária, ou seja, ele recolhe em nome do varejista, ele multiplica a tabela de preço no varejo
por 3 aproximadamente. É 3,4 e 2,9 para o PIS e para a COFINS, respectivamente. Isso gera um recolhimento muito maior do que deveria de fato ocorrer. Então, o fabricante recolhe PIS/COFINS sobre 30, vamos dar um exemplo, e o varejista vende a 10. A restituição da diferença do PIS/COFINS sobre 20 é possível recuperar. Perfeito. Bom, então aí, João, a gente já consegue esclarecer grande parte das dúvidas, né, que o pessoal acaba sempre confundindo. Não, se não dá para o combustível, não dá mais para mais nada. Então, acho aí que você foi muito feliz em fazer esse resgate histórico, né, do que antecedeu essa nova legislação. Então, agora a gente está falando especificamente do cigarro, né? E aí você explicou da onde que vem essa diferença. Então, uma das primeiras perguntas aqui que o pessoal entra muito em contato conosco é quanto tempo que eu consigo resgatar esse valor que foi pago a mais? Nos últimos 5 anos, 10 anos, 15 anos? É ilimitado? Então, essa é a primeira pergunta. Bom, vamos lá. É possível resgatar dos últimos 60 meses. Antes disso, se opera a prescrição. Portanto, quem pedir antes a restituição dos valores consegue aproveitar aí esses 60 meses passados. Passou de 60 meses, já prescreveu, não dá mais para pedir a restituição. Tá? E aí vale ressaltar também que para as vendas futuras também é possível compor o crédito, porque enquanto persistir a legislação que impõe esse fator multiplicador, o recolhimento maior vai continuar ocorrendo periodicamente. Conforme são vendidos os cigarros, será possível a devolução dos valores ali recolhidos a maior. Perfeito. Então, primeira pergunta respondida, eu consigo resgatar os últimos 60 meses, 5 anos, né? E eu consigo também, uma vez que isso for julgado favorável, já fazer uma projeção das vendas futuras. É isso mesmo, né, João? Bom, Exatamente. Vamos lá. Segunda pergunta que o pessoal pergunta muito. Você sabe que no nosso segmento a gente tem operações em que o CNPJ do posto é o mesmo da loja de conveniência e a gente tem operações que são desmembradas. E aí, nesse caso, a gente tem a questão do tipo de apuração, se é lucro real ou lucro presumido. Né? Quem é que pode pedir essa restituição, João? Excelente. Essa é uma pergunta que chega muito. Geralmente, algumas empresas do Simples Nacional se aproximam, né, de nós pensando que não tem direito ao crédito. Na verdade, independentemente do regime, todos os varejistas de cigarro têm direito a esse crédito. Por quê? Porque a venda do cigarro está submetida à alíquota cumulativa do PIS e da COFINS de 3,65%. Então, independentemente do seu regime tributário atual, o valor que foi recolhido é o mesmo. Então, você recupera justamente a diferença. O cigarro está submetido a um regime único de tributação, que não se altera conforme o regime de apuração do lucro da empresa, seja lucro real, lucro presumido, e aí, claro, regime cumulativo, não cumulativo de PIS/COFINS, ou Simples Nacional. Isso não importa, não é relevante para a nossa discussão. Perfeito. Então, aqui vou engatar a próxima pergunta. Né? Então, a gente ficou bem claro aí que, independente do enquadramento contábil, é possível. Mas, de acordo com o enquadramento contábil, também existe a possibilidade de você seguir pela via administrativa ou pela via judicial. O que muda aí em cada um desses dois casos? Claro, são modalidades, caminhos diferentes, né, para se perseguir o mesmo objetivo. Como o Supremo Tribunal Federal já julgou o tema 228 no ano passado e bateu o martelo, né, sobre esse assunto, é possível sim fazer uma solicitação, né, de restituição dos valores pela via administrativa. Contudo, algumas empresas, agindo, né, de uma forma um pouco mais conservadora, preferem ajuizar uma ação judicial para eventualmente compensar esses valores com outros tributos correntes administrados pela Receita Federal, ou até mesmo também pedir a restituição em dinheiro. Perfeito. Bom, e o que você indica? Se você é uma operação de conveniência em que tem o lucro real, com 4, 5 lojas, qual que é a forma que você acredita que seja de maior sucesso? Mais adequada? Olha, Isso.
A escolha pela via administrativa acaba resultando, eventualmente, numa restituição dos valores mais acelerada. Então, a gente tem proposto essa restituição pelo próprio portal da Receita Federal, ou seja, pedido de restituição na via administrativa mesmo, não havendo grandes discussões jurídicas aí a serem levadas a cabo. Contudo, se eventualmente, a depender, né, de quem vai fazer essa análise, vier qualquer observação ou restrição por parte da Fazenda Nacional, nada impede posteriormente também de seguir pela via judicial. Perfeito, João. Aí entra outro ponto assim que eu acho que talvez seja muito nebuloso na cabeça de quem não conhece muito, que é a questão do risco, né? O pessoal, o brasileiro, o empresário tem muito medo da Receita Federal. Então qualquer tipo de recuperação tributária vem aquela vozinha na mente, não vou me fazer isso porque eu vou me incomodar, né? Eu vou, como é que é? Não vou alertar os gansos. Enfim, a gente tem esse inconsciente aí de medo, né? E eu quero que você seja muito sincero com a nossa audiência aqui, que o nosso objetivo é informar, né, se existe ou não algum risco de você, por alguma razão, alertar ou correr um risco desnecessário com relação a esse processo. Olha, Renato, hoje não existe mais aquela figura do fiscal, né, que vai de maletinha lá batendo nas empresas. É claro que as empresas às vezes ainda são abordadas, mas esse tipo de represália do fisco em razão de pedidos de restituição, de fato não ocorre, não é comum a gente observar nada dessa natureza. Tá? Então, no máximo, o risco que a empresa pode correr, né, é numa eventual negativa, ter que apelar aí para via judicial, pagar custas judiciais, né, cujo teto é R$ 1.915 hoje no judiciário, na Justiça Federal. Então, os riscos assim são extremamente reduzidos, tá? Dá para falar até com muita franqueza aqui que praticamente nulos. É claro que cada caso deve ser analisado, a qualidade das informações fiscais das empresas vão ser avaliadas, né? Devem ser avaliadas em conjunto com a equipe que está pedindo a restituição, mas os riscos, nesse caso, dá para dizer que são remotos. Né? Então, aquele fantasma da receita ali, às vezes, é coisa do passado. Né? Acho que a gente pode. Até porque o mercado de recuperação tributária é um mercado que existe, é um mercado bilionário. Né? A gente vê grandes empresas, grandes consultorias especializadas nisso, né? Que vivem disso. Inclusive, teu escritório, né? Se você quiser falar um pouco do teu trabalho, acho importante as pessoas te conhecerem. Claro. Bom, só me apresentando aqui de novo, né? Meu nome é João Gasparino, eu sou advogado há mais de 10 anos, atuo na área tributária, a gente tem realizado aí diversos trabalhos, entre eles, né, esse também da recuperação do PiscoFins ST sobre cigarros, compondo os cálculos, né, para eventuais pedidos aí na via administrativa, né, através da nossa empresa de consultoria, TaxVision, e de fato temos vislumbrado aí manifestações do Judiciário, manifestações da própria Procuradoria da Fazenda Nacional, do Ministério Público Federal, todos favoráveis a esse pleito. Né? Então, a gente tem visto a oportunidade como uma oportunidade muito importante e relevante economicamente para o mercado. Perfeito. Bom, João, então vamos agora a gente, para não ficar aqueles vídeos muito chato, né? Vamos já indo para o encerramento. Me diz qual é o processo, né? Para aquele revendedor que está nos assistindo, né? O que ele deve fazer, quais são os caminhos que ele deve fazer e, principalmente, de que forma que você é remunerado, se ele tem que pagar alguma coisa para entrar com o processo, se é sobre o êxito, enfim, dá uma visão financeira aí e também de alguns valores que você já encontrou em algumas redes para a gente, pelo menos, sonhar um pouco aí do que pode ser restituído. Vamos lá. Os valores a restituir giram em torno de 7% de tudo que foi vendido. Tá? Então, tudo que foi vendido é toda venda de cigarro dos últimos 60 meses, eu vou ter a possibilidade de recuperar 7% sobre esse valor. Vamos fazer Exatamente. um cálculo aí, então, sobre se a minha loja vende
100 mil reais, vamos imaginar que 35% dessa venda seja de cigarro, eu estou falando de 35 mil reais por mês. 35 mil reais vezes 60. Desse valor, que eu não sei de cabeça, né, eu posso fazer um cálculo meio de padeiro, que é um número bem grande, vezes 7%. É isso, João? Exatamente isso, tá? 7% de toda a venda de cigarro nos últimos 60 meses e venda futura também. Tá ok. Bom, legal. Estou convencido, quero fazer. Quanto custa? Como que eu faço, João? Bom, os honorários incidem exclusivamente sobre o êxito, apenas conforme o proveito econômico, né? Ou seja, conforme a empresa vai compensando os valores, é que ela deve pagar os honorários à empresa de consultoria, e esses valores são compensados aí com tributos correntes, né? Então, basta entrar em contato conosco através do próprio link que está disponível no site da Brasil Postos, o banner que aparece, né, ao entrar no site da Brasil Postos, que a gente entre em contato para avaliar a documentação e, eventualmente, realizar esse pedido de restituição, que é muito simples, né? Basta o relatório de venda de cigarros e um acesso ao ECAC. Com essa documentação, a gente já consegue compor os pedidos de compensação no âmbito do portal da Receita Federal. Então, vamos lá, vamos por passos. Então, o primeiro é acesso. Então, a gente está disponibilizando esse link em todos os canais da Brasil Postos. Basta acessar lá que você vai encontrar essa informação. Você clica, aí tem um formulário de contato. Nesse formulário de contato, a equipe do João recebe, ele vai ligar para você, ele vai conhecer um pouco o seu negócio, e aí, se você aceitar o termo, né? Que termo é esse? É o termo que ele realiza o serviço, né? Se você aceitar o valor do honorário, ele então vai iniciar o processo. Basicamente é isso, né, João? Não precisa levantar documentação nenhuma, não precisa ir em cartório, não precisa fazer mais nada. É basicamente um aceite da documentação que você vai enviar para o cliente após o contato feito. Exatamente. É bem simples o procedimento. Show de bola. Bom, pessoal, então, aqui fica a dica, né? A gente já tem trabalhado, quem conhece a Brasil Postos, a gente tem trabalhado já há algum tempo com a recuperação do INSS, então a gente já tem mais de 300 postos que a gente trabalhou. O João também, ele tem grandes redes aqui que ele preferiu não trazer à luz, mas a gente já está acompanhando o trabalho, tanto é que a gente se juntou a eles para a gente aumentar essa escala, né? E é sempre bom sair na frente, né? Aquela pessoa que às vezes toma a decisão um pouco tardiamente, né? Às vezes perde o time do negócio, a gente nunca sabe. A gente está num país muito instável, numa época muito instável. Então, se você tem interesse, se você vendeu muito cigarro, se você vende cigarro e vai continuar vendendo cigarro, não custa fazer isso aí, porque, como a gente falou, é por êxito. Se não ganha nada, também não pagou nada. O risco é nosso. João, muito obrigado. Né? Toda semana o João tem escrito sobre esse tema no site da Brasil Postos, então toda quarta-feira a gente publica um conteúdo atualizado. Essa semana vai ser esse vídeo. E você pode encontrar outras simulações, outras informações do que a gente já falou sobre o assunto ali no blog da Brasil Postos. Pessoal, super obrigado. Renato por aqui e até o nosso próximo encontro. Obrigado e até lá. Obrigado, Renato. Obrigado, Um abraço. João.